Amém. A Deus cantemos, a Deus louvemos e exaltemos com todo o nosso coração. Meus amados, abramos nossas Bíblias em Mateus capítulo 22, de 34 a 40. Estamos retornando ao texto que compartilhamos com os irmãos 2 domingos atrás, dia 13 de junho, quando iniciamos esta série intitulada De Volta aos Princípios. Hoje à noite, o pastor Fabrício Freitas, que escreveu um livro sobre esse tema, estará compartilhando conosco uma mensagem sobre esse mesmo tema, De Volta aos Princípios. E nesta série que estou compartilhando com os irmãos, eu separei alguns princípios que precisam estar sempre na nossa mente, no nosso coração, para que possamos servir a Deus da forma como Ele deseja, como Ele quer. Então, o primeiro princípio é o amor. 2 domingos atrás falamos sobre o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus, e hoje gostaria de compartilhar com os irmãos o segundo grande mandamento, que é amar o próximo. Vamos ver o texto? Mateus 22, de 34 a 40, diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento, e o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Vamos orar mais uma vez? Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor mais uma vez. Pai Celeste, obrigado, Deus, por essa manhã de domingo, por este dia lindo que Tu fizeste, ó Deus, para nós, e por esta oportunidade bendita que Tu nos dás de cultuar o Teu nome. Recebe o culto que a Ti prestamos, o culto que a Ti oferecemos, ó Deus, nesta manhã, Senhor. Ó Deus bendito, que Tu encontres em nós os adoradores que Tu estás procurando. E pedimos, Senhor, que neste momento também Tu apliques a Tua bendita palavra aos nossos corações e que nós compreendamos, ó Deus, aquilo que Tu queres para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, não apenas a compreender, mas também a praticar, a viver esses princípios no nosso dia a dia. Nós Te rogamos e Te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Meus amados, temos aqui, portanto, os 2 grandes mandamentos. Jesus disse que desses 2 grandes mandamentos dependem simplesmente toda a lei e também o escrito dos profetas. Todo o escrito dos profetas depende desses 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Se você apanhar, por exemplo, os 10 mandamentos, você observará que os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus e os 6 últimos dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Então, os 10 mandamentos também podem ser resumidos nesses 2 grandes mandamentos. William Barclay diz que o nosso amor a Deus deve manifestar-se em amor aos semelhantes. Nesta manhã quero compartilhar com os irmãos justamente este segundo grande mandamento: amar o próximo como amamos a nós mesmos. Então, o nosso amor a Deus, o nosso amor pelo Senhor deve se manifestar
no amor que temos pelos nossos semelhantes, pelo nosso próximo. De fato, a única forma pela qual alguém pode demonstrar que ama a Deus é através do seu amor pelos semelhantes. Mas devemos nos fixar na ordem em que aparecem os mandamentos. Primeiro vem o amor a Deus e depois o amor ao próximo. Só quando amamos a Deus temos condições de amar o próximo. Somente quando amamos a Deus temos o desejo de amar o nosso próximo. A base do amor pelas pessoas se assenta na firmeza do nosso amor pelo Senhor. Ser autenticamente religioso é amar a Deus e amar o nosso próximo. Próximo este que Deus fez à sua imagem e semelhança. E amar a Deus e aos semelhantes, não com um sentimento nebuloso, e sim com uma entrega total que se manifesta em devoção a Deus e serviço concreto às pessoas. Matthew Henry afirma que devemos amar o nosso próximo tão verdadeira e sinceramente como nos amamos a nós mesmos. Em muitos casos devemos negar a nós mesmos em detrimento do nosso próximo. Portanto, este é o segundo grande mandamento. E onde está esse mandamento lá no Antigo Testamento? Quando a gente lê aqui em Mateus, a gente precisa se lembrar que o fariseu lhe perguntou: qual é o grande mandamento? E Jesus disse que o primeiro era amar a Deus, referindo-se a Deuteronômio, capítulo 6, mas referiu-se também ao segundo grande mandamento que está em Levítico. Você pode acompanhar comigo a leitura de Levítico 19, verso 18, que diz: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Essa ordem já estava lá na Torá, estava lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, em Levítico, portanto, 19, verso 18. Devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Essa expressão, como você ama a si mesmo, ela é muito importante. Por quê? Porque quem não ama a si mesmo não conseguirá amar o seu próximo. Quem não ama a si mesmo não conseguirá amar a ninguém. Quem não aceita a si mesmo não conseguirá aceitar o seu próximo. Eu creio que este mandamento tem a ver com os mandamentos recíprocos. Há muitas pessoas que pensam que no Novo Testamento nós não temos mandamento algum. Se você observar todas as vezes que Jesus deu alguma ordem aos seus discípulos, e se você relacionar, você vai encontrar muitos mandamentos. Muitos mandamentos. Mas se você observar, o Novo Testamento nos apresenta muitos mandamentos recíprocos que têm a ver sobre o nosso relacionamento com o próximo, sobre o cuidado de uns para com os outros, que podem ser resumidos neste mandamento: amar o próximo como amamos a nós mesmos. Eu separei aqui alguns desses mandamentos recíprocos, desses mandamentos que têm a ver com mutualidade, para compartilhar com os irmãos rapidamente antes da gente prosseguir na nossa reflexão. O primeiro deles, ou os primeiros que eu gostaria de compartilhar, dizem respeito àquilo que nós não devemos ter ou não devemos fazer. Primeiro é: não tem inveja uns dos outros. Diz o texto ali: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos devemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5, 25 a 26. Paulo exorta a igreja da Galácia, os crentes daquela igreja, para que não tivessem inveja uns dos outros. Um segundo mandamento recíproco está em Gálatas também, capítulo 5, verso 26, quando ele diz: não provoquem uns aos outros. Não provoquem uns aos outros. Um terceiro mandamento
Esse é muito interessante. Gálatas 5, 14 e 15. Não mordam e devorem uns aos outros. Não mordam e devorem uns aos outros, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Imagine só, irmãos, os crentes daquela igreja, parece que eles mordiam e devoravam uns aos outros. Paulo está dizendo, não façam isso. Quarto, deixem de julgar uns aos outros. Romanos 14, verso 13 nos diz, portanto, deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do seu irmão. Quinto, não falem mal uns dos outros. Irmãos, não falem mal uns dos outros, disse Tiago. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você para julgar o seu próximo, diz Tiago. Agora vejamos aqueles que dizem respeito ao que devemos fazer. Já vimos alguns mandamentos que nos dizem aquilo que nós não devemos fazer. Agora vejamos alguns que dizem respeito àquilo que devemos fazer. Sexto, aceitem-se ou acolham-se uns aos outros. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Romanos 15, verso 7. Saúdem uns aos outros. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Naquela cultura, naquela realidade, o beijo era uma prática entre todos ali, mas o princípio aqui é a saudação. Suportem uns aos outros. Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 4, de 1 a 3, por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, suportando uns aos outros em amor. Devemos suportar uns aos outros, devemos também perdoar mutuamente, perdoem-se mutuamente, diz a palavra do Senhor, pelo que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Quando o texto nos diz, perdoando uns aos outros, como Deus nos perdoou, isso me faz lembrar da palavra de Jesus no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, 14 e 15. Jesus disse, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6, 14 e 15. Jesus estava dizendo que se nós não perdoarmos uns aos outros, simplesmente não teremos o perdão de Deus. Você quer uma razão melhor do que essa para você perdoar o seu próximo? Outro mandamento: levem os fardos uns dos outros. Gálatas 6, verso 2 diz, levem as cargas ou os fardos uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Para cumprirmos a lei de Cristo, precisamos levar as cargas uns dos outros. Também em Tiago 5,16 encontraremos mais 2 mandamentos recíprocos. Confessem os seus pecados uns aos outros. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados.
Nesse mesmo verso encontramos o mandamento de confessar os nossos pecados uns aos outros e de orar também uns pelos outros. Mas eu gostaria de terminar essa sequência com o último que diz: amem uns aos outros. Jesus disse aos seus discípulos: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Se tivermos amor uns aos outros, todos saberão que somos discípulos de Jesus. Meus irmãos, quem ama, aceita e acolhe as pessoas sem fazer acepção de pessoas. Quem ama, saúda, cumprimenta o seu irmão. Quem ama, tem paciência para suportar o seu irmão. Quem ama, sendo adulto ou idoso, suporta um adolescente com o seu jeito de ser. Quem ama, sendo adolescente ou jovem, suporta um idoso. Quem ama, oferece suporte na hora da aflição ao irmão que está enfrentando alguma adversidade. Quem ama não tem inveja do seu irmão, pelo contrário, consegue se alegrar com as vitórias do seu irmão. Quem ama não julga o seu irmão e também não fala mal do seu irmão, muito menos inventa coisas falsas a respeito do seu irmão. Quem ama não provoca nem alfineta o seu irmão. Quem ama não faz fofoca do seu irmão. Quem ama não morde, não devora, nem provoca o seu irmão. 1 Coríntios capítulo 6, você pode abrir a sua Bíblia? 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11. O apóstolo Paulo apresenta aqui uma relação de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Pessoas que não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Paulo vai dizer: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Quando lemos esse texto, normalmente nós pensamos que os ladrões não herdarão o reino de Deus, que os imorais não herdarão o reino de Deus, que os corruptos não herdarão o reino de Deus. Todos eles, de fato, não herdarão o reino de Deus, e vários outros que estão aqui relacionados. Mas nessa relação consta aqui também os maldizentes. Os maldizentes não herdarão o reino de Deus se não se arrependerem. Maldizente é quem fala mal do seu próximo. Não herdarão o reino de Deus. Não são só os corruptos que não herdarão o reino de Deus. Os que fazem fofoca do seu irmão também não herdarão o reino de Deus. Podem herdar a igreja, podem ser membros de uma igreja, mas do reino de Deus não serão. Está aqui na palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo. Não herdarão o reino de Deus. No verso 11, Paulo vai dizer: vocês foram assim, mas vocês foram lavados. Alguns de vocês agiram assim no passado, mas vocês mudaram de vida. Então, vivam dessa forma. Não faz sentido continuar dizendo que é crente, vivendo da forma como vocês viviam antes de ser crente. Esse tipo de comportamento tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com Deus, com Jesus, nada a ver com Ele. Quem ama,
confessa seus pecados ao seu irmão. Quem ama tem coragem para pedir perdão ao seu irmão. Quem ama libera o perdão ao seu irmão. Quem ama ajuda o seu irmão a levar os seus fardos de provações. Quem ama ora pelo seu irmão, intercede pelo seu irmão. Wisby diz que se cultivarmos um relacionamento correto com Deus, não teremos problemas com seus mandamentos. O amor é a base para a obediência. O amor é a base para a obediência. Na verdade, a lei como um todo se resume no amor. Se amarmos a Deus, amaremos o nosso próximo. Se amarmos o nosso próximo, não faremos nada para prejudicá-lo. Se amarmos o nosso próximo, não faremos nada que possa prejudicá-lo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Romanos 13, de 8 a 10. Abra sua Bíblia. Romanos 13, de 8 a 10. Paulo vai dizer: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, ou qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor, e por isso nós precisamos retornar a esse princípio, porque ele precisa mais do que nunca dirigir as nossas vidas. Num mundo tão violento, tão conturbado em que vivemos, em que as famílias estão sofrendo, não apenas com a violência física, mas com a violência verbal, com palavras que ferem, com palavras que machucam. Nós precisamos retornar a esse princípio do amor que precisa reger a nossa vida, que precisa conduzir a nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes. Jesus disse aos seus discípulos: eu lhes dou um novo mandamento. Está lá em João: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. É interessante perceber que em Mateus capítulo 22, Jesus fala sobre o grande mandamento: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aqui em João capítulo 13, ele diz: eu dou a vocês um novo mandamento. Quando a gente faz a leitura de João, parece que é o mesmo mandamento. Então, em que sentido seria novo? Se ele já estava lá em Levítico, capítulo 18, verso 19, por que seria novo? Bem, vamos tentar explicar. Mas antes de prosseguir, eu queria lembrar aos irmãos que Jesus disse aos seus discípulos: dou a vocês um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Isso está registrado em João capítulo 13. Em João 13 vocês vão encontrar o momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos, inclusive de Judas. No momento em que Jesus indica quem seria o seu traidor. No momento em que ele adverte Pedro a respeito do fato de mais adiante negá-lo como seu Senhor. Naquele contexto duro, difícil, em que Jesus estava vendo a sua hora de dor se aproximar, sabendo que seria traído, que seria negado pelo seu principal amigo, pelo seu discípulo mais próximo talvez, Jesus disse: um novo mandamento lhes dou.
que vocês amem uns aos outros. Mas em que sentido esse mandamento seria novo? Eu queria compartilhar com os irmãos uma tradução de William Carey Taylor. João 13, verso 34. Está ali na tela, eu acho. Uma nova qualidade de mandamento vos dou. Assim como eu vos amei também constantemente, a ideia aqui é de ato contínuo, não é ato estanque, que você ama hoje e amanhã apedreja. Ama hoje e amanhã fala mal do irmão. Mas é constantemente, é um ato contínuo, a ideia aqui no original grego. Também constantemente amai uns aos outros. Ele está falando de uma nova qualidade de mandamento. Se fosse simplesmente que vocês se amem uns aos outros, não seria novo, porque isso já estava lá em Levítico. Mas precisamos notar que Jesus disse: amem como eu amei vocês. O mandamento lá de Levítico dizia: amem como vocês amam a si mesmos. Mas agora Jesus está dizendo: esse mandamento é novo porque eu estou dizendo: amem, não simplesmente como vocês amam a si mesmos, mas como eu amei vocês. E aqui está o grande desafio para mim e para você: amar o nosso próximo como Jesus nos amou. Da mesma forma como o Senhor Jesus nos amou. Aqui está o grande desafio para mim, para você, para cada um de nós. O mandamento de amar não é dado aos seus discípulos num vácuo. Sempre se trata do próximo, ou seja, daqueles que estão ao nosso lado, estão próximos a nós, começando por aqueles que estão dentro da nossa casa, inclusive aquele que está ao nosso lado e que é talvez difícil de amar. Abra sua Bíblia em Mateus 5, 43 a 48. Jesus vai falar sobre o desafio de amar pessoas difíceis. Mateus 5, 43 a 48. Ele vai dizer: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos, os cobradores de impostos também não fazem o mesmo? E se vocês saudarem somente os irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Nesse contexto aqui, ser perfeito é conseguir amar o seu inimigo, é conseguir orar por aquele que está perseguindo você. Orar pedindo graça e misericórdia, né, irmão? Não pedindo que Deus derrame fogo do céu para destruir o irmão que está perseguindo você. Um novo mandamento lhes dou, um novo mandamento vos dou, de acordo com esta versão: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Se nós temos que amar o nosso próximo como Jesus nos amou, a pergunta é: de que forma Jesus nos amou? De que maneira Jesus nos amou? O William Barclay separou 4 afirmações aqui que eu gostaria de deixar com vocês. Primeira, Jesus amou seus discípulos sem egoísmo. Jesus amou seus discípulos sem egoísmo. Jesus nunca pensava em si mesmo.
Seu único desejo era dar-se a si mesmo e tudo o que tinha àqueles a quem amava. Seu único desejo era fazer algo por eles, algo que sabia que era o único que podia fazer. Segundo, Jesus amou os seus discípulos com um amor sacrificial. Nada do que lhes era pedido podia ser muito. Se o amor significava a cruz, Jesus estava disposto a enfrentá-la. Nós estamos acostumados a cometer um engano, cremos que o amor deve nos proporcionar felicidade. Em última instância, acontece assim, mas pode ser que nos acarrete dor e que implique uma cruz, como implicou para Jesus. Jesus foi até as últimas consequências por amor a mim e a você. O que manteve Jesus naquela cruz não foram os cravos, mas foi o seu amor por mim e por você. O seu amor foi sacrificial, e é dessa forma que nós temos hoje que amar o nosso próximo. Por isso é um mandamento novo: amar como Jesus nos amou. Terceiro, Jesus amou seus discípulos com um amor pormenorizado ou personalizado. Jesus conhecia a fundo os seus discípulos, conhecia todas as suas debilidades, mas apesar delas, Ele os amava. Aqueles que nos amam em realidade são aqueles que conhecem nossos aspectos menos favoráveis, mais vulneráveis. Entretanto, apesar disso, nos amam profundamente. Jesus tinha vivido dia após dia com seus discípulos durante muitos meses, conhecia tudo que podia conhecer-se deles e mesmo assim continuava amando-os. Às vezes dizemos que o amor é cego, mas isso não é certo, porque o amor cego não pode terminar em uma desilusão total e lamentável. O amor cego só pode terminar em uma desilusão total e lamentável. O verdadeiro amor tem olhos bem abertos. Não ama o que imagina sobre o outro, mas o que o outro é de verdade, realmente. Não ama uma parte da pessoa, mas ama a pessoa na sua totalidade. O coração de Jesus é suficientemente grande para amar a todos nós, como somos. Em quarto, Jesus amou seus discípulos com espírito de perdão. Ele seria traído, todos o abandonariam e se afastariam dele quando ele mais precisava. Não havia fracasso que não pudesse perdoar. Ele perdoou. O amor que não aprendeu a perdoar não pode fazer nada exceto debilitar-se e morrer. Somos criaturas frágeis, limitadas, e existe uma espécie de lei da natureza pela qual machucamos mais as pessoas que mais amamos. E é por essa razão que qualquer amor verdadeiro deve construir-se sobre o sentimento de perdão, porque se não existir perdão, está condenado à morte. Jesus disse aos seus discípulos, nisto, João 13:35, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Todos nós temos o nosso RG, o nosso registro, a nossa carteira de identidade, que é o documento que nos identifica no meio da sociedade ou diante da sociedade. Através dela temos como comprovar a nossa cidadania, temos como comprovar o nosso nome, temos como comprovar a nossa filiação, a nossa assinatura. Ela mostra quem somos de fato e de verdade. Já no final do seu ministério terreno, Jesus mostrou que os seus discípulos teriam um RG, teriam uma identidade.
Eles seriam identificados, conhecidos na sociedade pelo cumprimento desse novo mandamento: amar o próximo como ele havia amado, da mesma forma que ele havia amado os seus discípulos. É assim que seremos identificados como discípulos de Jesus. É assim que comprovamos a nossa identidade. É assim que comprovamos a nossa cidadania celestial. É assim que comprovamos que somos filhos de Deus. Somos identificados como crentes por meio de relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Pois é o amor que torna a igreja um hospital onde os feridos encontram cura e solução para os seus problemas. Como afirmava o saudoso pastor Mauro Israel Moreira, a igreja precisa ser uma casa de saúde. Uma casa de saúde, uma casa que promova o bem-estar das pessoas, uma casa onde as pessoas se sintam amadas, uma casa onde as pessoas desenvolvam relacionamentos autênticos, verdadeiros, marcados pelo amor fraternal. Essa é uma qualidade, é uma marca de qualidade que faz a igreja crescer naturalmente. A igreja cresce quando o amor pode ser visto nos relacionamentos desenvolvidos pelos membros e frequentadores. Se queremos que a nossa igreja cresça, supliquemos ao Senhor que nos ajude a não nos privarmos da sua graça, de tal maneira que tenhamos forças para perdoar, pedir perdão, derrubando toda e qualquer barreira que possa impedir que desenvolvamos relacionamentos marcados pelo amor. A maior necessidade do ser humano é ser amado. É a necessidade de saber que não é apenas mais um no meio de uma multidão. É a necessidade de saber que tem gente ao seu lado que sinceramente se preocupa com o seu bem-estar. Que esta seja uma realidade para cada um de nós. Jesus disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. A novidade está aqui: amar como Jesus nos amou. Que também vocês amem uns aos outros, e nisto conhecerão, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Que o Senhor, para tanto, nos ajude e nos abençoe. Amém. Vamos orar? Queria pedir a você para fechar os seus olhos e orar nesse momento. Como estão os seus relacionamentos? Começando dentro da sua casa. Como estão os seus relacionamentos no seu local de trabalho? Como estão os seus relacionamentos com seus irmãos na igreja? Você precisa pedir perdão a alguém? Peça a Deus força e coragem para fazer isso. Você precisa liberar o perdão para alguém que ofendeu você, que machucou você. Peça a Deus graça para isso. Não se prive da graça de Deus. Não permita que nenhuma raiz de amargura brotando perturbe o seu coração.
É desta forma que seremos conhecidos como discípulos de Jesus. Não é de outra maneira. Não é com uma carteirinha de membro da igreja. A nossa identidade é o amor. A nossa identidade é a forma como nós tratamos uns aos outros. É a forma como lidamos uns com os outros. Essa é a nossa identidade. Ela tem sido uma realidade nos seus relacionamentos. Peça a Deus para limpar o seu coração neste instante. A sua graça limpa, a sua graça cura, fecha feridas que foram abertas no passado, que talvez ainda estejam sangrando. Seu coração precisa de cura. Deixe Jesus cicatrizar com a sua graça. Para que haja reconciliação, para que haja perdão. Para que você possa retornar a esse princípio. A igreja de Éfeso foi exortada por Jesus: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que caíste do teu nível de amor. Pai Celeste, Deus bendito, tem misericórdia de nós. Sabes o quanto nós carecemos da Tua graça para cumprir este mandamento. Não apenas amar o próximo como amamos a nós mesmos, mas amar o próximo como Jesus nos amou. Sem egoísmo, de forma sacrificial, de forma pormenorizada, personalizada, com espírito de perdão. Pai, por favor, tenha misericórdia de nós. Humanamente falando, é impossível amar as pessoas assim como Jesus nos amou, mas nós queremos seguir os passos de Jesus, o teu Filho. Queremos colocar os nossos pés nas suas pisadas. Queremos empoeirar os nossos pés com a poeira que sai dos pés do nosso Mestre. Seguir o seu exemplo, seguir o seu modelo. Portanto, quebranta os nossos corações. Limpa os nossos corações, ó Deus. Faz a Tua obra, Senhor, em nós e a partir de nós, onde quer que estejamos, seja no ambiente da família, no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, seja, ó Deus, no ambiente eclesiástico. Por favor, Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a voltar a este princípio e cumprir os mandamentos recíprocos. Cumprir, ó Deus, a Tua palavra.
que ela não seja apenas a nossa regra de fé, mas que ela seja também a nossa regra de prática. É o que te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.